Foi? Foi. Olá, olá, olá. Peraí, deixa eu só anotar aqui o tema da live. Eu não pensei em um tema, mas eu vou botar aqui sobre memorização. É disso que falaremos hoje. Olá, Maria do Socorro. E aí, como é que tá? Vamos lá, vou fixar. Camila Navarro. Tudo bem? Dona Anaí. Beba água, pessoal. Vamos lá, eu não anunciei direito essa live, então eu já vou começar, tá bom? Oi Maria. Boa live, meu amor. Não vou ficar, pois vou atender. Sim, bom trabalho, minha querida. Obrigado, Maria do Socorro. Então vamos lá, eu já vou começar aqui, tá? O pessoal vai entrar no meio, quem entrar vai entrar no meio e o pessoal vai pegar isso aqui depois na gravação, porque eu esqueci de anunciar essa live daqui mais cedo. Mas não tem problema. Eu vou fazer mesmo assim. Isso aqui é um tema bastante importante para nós pianistas, né? Que é sobre a memorização, tá? Então, só um pequeno recadinho, né? Toda segunda, para quem vê isso aqui na gravação, para saber que toda segunda e sexta-feira, às 18 horas do Brasil, eu tô online aqui, fazendo uma live com temas interessantes e relevantes para o desenvolvimento de um pianista e para o desenvolvimento, para a construção de uma performance verdadeiramente artística, né? Então, este é o meu projeto aqui com essas lives. E aquela velha história, né? A gente não pode prometer que todo mundo vai tocar de fato piano como um artista, de forma artística ou algo assim, porque isso aí depende muito do trabalho individual de cada um. Mas eu garanto que, seguindo o que eu digo aqui, vocês vão ter ferramentas suficientes e até profundas para reflexão para se desenvolverem enquanto artistas, né? Isso eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando aqui, tá? Lembrando também, eu não invento nada disso daqui, eu só pego conceitos, ideias, né, e traduzo pro piano, tá? Então, para quem estiver assistindo aí pela gravação, eu peço a gentileza de já deixar o coraçãozinho para não esquecer no final do vídeo. Isso aí ajuda bastante a causa aqui da boa divulgação da música e do trabalho de um pianista, da arte, da música e do trabalho de um pianista, que é tão maltratada essa divulgação aí no Brasil, né? Então vamos lá. Na live de hoje, eu pretendo ser bem breve, eu ainda tenho que dar aula depois. Oi, Rebeca! Tudo bem? Bem-vinda! Então, na live de hoje eu vou falar sobre memorização, ok? O processo de memorização para a gente ter uma memória sólida enquanto a gente está tocando e, sobretudo, para evitar aqueles famosos brancos em público, né? Gustavo, eu só entrei para te dar um alô. Um beijo para você. Saudade de você, minha vizinha. Qualquer dia desse eu vou aí te encher o saco, tocar de novo aí. Te encher o saco aí, teus ouvidos de música. Então vamos lá. A live de hoje é de extrema importância, né? E assim, se a gente pensar bem, eu lembro de uma aula... Boa noite, Rebeca. Eu lembro de uma aula que eu tive numa masterclass que o professor falou assim, tá, não tem problema da gente tocar nota errada, não tem tanto problema assim, mas assim, tá, isso acontece, mas o problema tá onde? Não tá exatamente na nota errada, o problema tá aqui. Quando a gente só vai para público e começa a errar, o público retém aquela nota que foi errada, ou aquela falha. Você pode fazer um concerto maravilhoso, você erra 2, 3 coisas ali, tem pequenas falhas, o público vai guardar aquilo. Aquilo atrapalha a transmissão, né, da mensagem da música, né? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir... Peraí que eu esqueci de fixar o comentário. Deixa eu só fixar o meu comentário aqui, peraí. É sobre memorização. Pronto. Acho que agora foi. Acho que agora vai ficar aí para todo mundo. Então... Por isso que é tão importante a gente ter técnicas, né, para a gente poder memorizar uma coisa de forma fixar alguma coisa bem assim, né, na memória, a música bem na memória, para que a gente consiga subir em público de forma segura, né? Porque justamente o que eu vou passar aqui, bom, tem aquelas pessoas que demoram muito para memorizar uma música, né? Isso aí é muito comum.
Pessoas assim que têm brancos enquanto tocam em público, ou se não, muita ansiedade que a gente tem antes de tocar em público, antes de subir no palco, vem também daquele medo do branco, né? A gente sobe no palco já tenso porque a gente tem medo se a gente vai lembrar do que a gente vai tocar, do que a gente precisa tocar, né? E por outro lado, quando a gente sobe em público, né? Quando a gente vai para público, toca para alguém, uma memória segura, isso daí, justamente, a gente... Bom, primeiro, que a gente se sente muito mais seguro na hora de tocar, a gente se sente relaxado, isso aí ajuda a gente a relaxar, a gente tira um problema da cabeça, um problema que é chato, que é grave, a gente já tira aquele negócio da cabeça, né? E a gente consegue se preocupar de fato com o que é importante, né? Que é a transmissão justamente da música ali, da arte, né? Então, então para falar desse, para falar da nossa memória, eu queria aqui pegar um pequeno conceito de um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Eu não consigo falar esse nome dele, que é a famosa curva de esquecimento. Como que a gente pode adaptar isso para música? Eu vou dar exercícios bem práticos aqui para a gente conseguir solidificar a memória, tá bom? Então vamos lá. Bom, o Hermann Ebbinghaus, ele teorizou aí como que a gente esquece das coisas, né? E a importância de uma revisão constante. Como que a gente vai adaptar isso daí para nossa prática diária de instrumento, que é o que eu uso sempre, ok? Pessoas normais usam, na verdade, ou deveriam. Os gênios não precisam dessas técnicas, né? Enfim, eu estou falando para pianistas, pessoas normais, como a maioria daqui. Eu acho que todo mundo, se bobear. Ele fala justamente a importância, justamente a relação que existe entre a retenção e a permanência do conhecimento que a gente tem, daquela música que a gente acabou de memorizar, ok? É claro que no piano, a gente não pode esquecer que existem pelo menos aí dois tipos de memória, né, quando a gente está tocando piano. Existem dois tipos de memória. Eu poderia falar uma memória mental, você saber, ter consciência, conhecer aquela música que você está tocando, e tem a memória muscular, né? Eu vou passar 2 exercícios aqui justamente para cada uma dessas memórias, ok? Para a gente chegar em público justamente de maneira bem segura, ok? Então, bom, o Hermann Ebbinghaus, ele justamente nessa curva de esquecimento que ele fala, ele explica assim, ó, eu anotei aqui para não esquecer. Ele fala assim, que quando a gente aprende alguma coisa, por exemplo, você acabou de memorizar alguma coisa, você acabou de estudar alguma coisa, ele fala assim, após 20 minutos tendo estudado determinado assunto, após 20 minutos, se você não revisa, você perde 42% daquela informação. Após 24 horas, você perde 67% daquela informação. Após um mês, 31 dias, você perde quase 80% daquela informação. E após 2 meses, 60 dias, você perde 90% daquela informação. Então, assim, por que seria diferente quando a gente estuda piano? Né? Não faz sentido. É a mesma coisa. Quem nunca começou a memorizar uma coisa e vai assim, poxa, eu memorizei hoje, uma semana depois já não lembro mais de nada. Né? É isso que a gente vai conseguir evitar e levar, inclusive, para público, né? Para chegar no público, em palco, né? Subir no palco de uma forma segura, ok? Rapidamente, por que isso acontece? Por que o cérebro ele esquece? Quanto mais tempo passa, o que o Hermann falava é, quanto mais tempo passa, né? A gente estuda alguma coisa, quanto mais tempo passa, mais a gente esquece. E por que isso aí acontece? Porque justamente se a gente só continua memorizando, tipo, vai avançando na peça, por exemplo, memoriza o compasso 1, memoriza o compasso 2, memoriza o compasso 3, o cérebro acaba se sobrecarregando depois. Então é por isso, assim, é como se o cérebro fosse uma espécie de computador, que deletar os arquivos deste computador, que se chama cérebro, é uma coisa automática. Então se você não usa, ele vai primeiro para a lixeira, ali pro reciclável, né? Se você continua não usando, ele vai apagando aquilo lá, tá? Então o que o Hermann falava, né? Que é muito importante a gente estimular ao longo do tempo essa memória. Hey Wesley! Tudo bem, Wesley Barreto? Meu querido, sempre por aí. Então, o que o Hermann falava,
é importante a gente sempre estar reforçando essa memória para que essas informações não sejam descartadas depois, ok? Então só como que o Ehrman falava para a gente revisar essas informações. Eu vou falar exatamente depois, vou falar como que a gente adapta isso para o piano, de forma bem prática, tá? Então, vamos lá. O que o Ebbinghaus, eu não sei falar o nome dele, tá? É alguma coisa assim. Alemão, né? O nome é alemão. Então, o que ele falava? Ele dava assim em 5 passos. Primeiro passo, você estuda e revisa imediatamente depois. Essa é a primeira revisão, né? Se lembra? Tem que revisar ao longo do tempo, né? Então, assim, ele falava, você estuda e revisa imediatamente depois. A segunda revisão viria depois de 7 dias. Depois de uma semana, você revisa de novo. Depois de um mês, você revisa novamente. E depois, a cada 30 dias, você revisa aquilo lá. Então, por exemplo, se você está montando um concerto, por exemplo, um recital de piano, né, e é um recital muito grande, você tem que planificar pequenas revisões, justamente. Então, por exemplo, quando a gente toca, tem tipo um concerto para piano e orquestra e todo um repertório, 1 ou 2 repertórios solo, né? Não dá tempo de estudar todos os dias todas as peças, né? Então assim, você tem que escolher algumas peças de forma estratégica para poder ir reforçando a memória ao longo do tempo, né? Pelo menos uma vez por mês, após fazer essas revisões, pelo menos uma vez por mês, tocá-la, ou enfim. Vou falar aqui de forma bem prática. Deixa eu ver aqui o que o Wesley escreveu. Memorizar é entender as funções de fato do trecho. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Wesley. É isso aí. Não apenas harmonia e melodia, mas entender a fotografia. Digo sempre que enxergar a página como uma fotografia. Assim você não esquece a imagem. Essa é a memória fotográfica, né, Wesley? Comigo não funciona. Tá? Funciona, mas não tanto. Eu não sou tão visual assim. Tá? Isso é uma boa estratégia, Wesley. Isso é uma boa estratégia, né, quando a gente for revisar justamente. Eu vou falar aqui. Você acabou de me dar uma ideia para passar aqui, mas nas revisões, né? Mas isso aí é uma boa estratégia. Tudo que eu falar aqui das revisões, uma boa forma de fazer, botando aí, né, colocando a mais o que o Wesley falou, você pode fazer 2 vezes. Uma de fato decor, ou se não, ao contrário, uma olhando a partitura com muita atenção para quem é visual, né, que daí vai guardando aquilo nas revisões, né? E uma outra decor de fato, assim, olhando para suas mãos, né? Então, assim, você reforça a memória visual e você reforça a memória, enfim, sem ser visual ali, né? A memória mesmo, de fato. Muito interessante, Wesley. Obrigado aí pela colaboração, tá? Obrigado mesmo. Eu não ia falar dessa parte visual, porque eu não uso, na verdade. Mas é muito bom, é isso aí mesmo. Na verdade, eu uso, só que é intuitivo, né? Eu não pensei nisso. Obrigado. Mas vamos lá, de forma... Então, assim, o que o Ehrman falava? É necessário uma revisão constante, então, marca constante, e que as experiências sejam marcantes e que prendam a atenção. Então, você precisa de experiências constantes, marcantes, que tenha atenção e diferentes. A gente vai falar disso daqui, como fazer isso daqui, tá? Então, vamos lá. Como que isso se aplica na prática mesmo ao piano? Como que a gente vai memorizar alguma coisa para que a memória seja sólida, para a gente subir em palco, com o objetivo final de subir no palco e não dar aqueles brancos chatos, ok? Então eu vou falar desde o começo da memorização até o palco, ok? Então vamos lá. Eu vou passar, assim, tem várias técnicas de memorização, na verdade. Eu vou passar uma aqui, ok? A que eu mais uso. Lembrando que eu não uso apenas essa, eu sempre fico variando o tipo de memorização, mas essa é a que eu mais uso quando estou pegando uma peça do zero. Abrir a partitura é o que eu mais uso e o que mais dá certo comigo e com meus alunos e com amigos, ok? Então vamos lá, são em algumas partes. A primeiríssima coisa que a gente tem que fazer quando a gente abre a partitura é dividir a peça. Primeiro, entender assim, a forma da peça, por exemplo, se for uma sonata, entender bem. Exposição, desenvolvimento, reexposição, coda, saber dividir a partitura assim. Eu tenho canetas de cores diferentes, canetas que apagam, né?
Olha aqui, ó. Eu tenho várias canetas aqui de cores diferentes. Então, assim, eu primeiro, em roxo, por exemplo, eu marco os grandes trechos da música. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Marcar os grandes trechos da música, né? E depois subdividir a peça. Você primeiro divide ela nos grandes trechos, com uma análise mesmo. Depois você subdivide. Inclusive, assim, pode ser por frase musical, pode ser por trecho mesmo, por pequenas narrativas musicais que existem ali. Ok? Então essa é a primeira coisa, primeiríssima coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Vocês vão entender. Mas a primeira coisa é entender a estrutura da peça e dividi-la em pequenos trechinhos. Pequenas estratégias. Normalmente, por exemplo, Bach. Né? A gente pode dividir ali a cada, sei lá, a cada 8 compassos, a cada 16 compassos, né? Sempre tem um período musical, assim, bem quadradinho em Bach, né? Peraí que tem um mosquito aqui. Então, ó, peraí, deixa eu ver o que o Wesley escreveu. E o mais importante, depois de tocar 3 vezes a mesma frase, na 4ª vez, já tem que estar de memória. Por isso é importante estudar trechos curtos para ir sedimentando de fato cada trecho. Essa é uma das técnicas, tá, Wesley? Eu uso bastante essa técnica daí. Não é ela que eu vou falar agora. Eu nem repito 3 vezes, na verdade. Eu repito 5. E o que eu faço pior ainda, Wesley, e que meus alunos detestam quando eu mando isso daí. É muito engraçado, mas eu uso 5 vezes correto, né? Só que assim, você repete 5 vezes correto. Se você erra na 4ª, por exemplo, você volta para a primeira. Se você errar na 5ª, né, você volta para a primeira. Então, assim, essa é uma das técnicas de memorização. Né? Sempre com trechinhos pequenos, né? Para não, enfim, para reforçar mesmo aquilo lá. Mas essa é uma das técnicas. Pode até misturar as duas. A que eu vou falar aqui agora e essa daí que o Wesley falou, né? Ele fala 3, eu falo 5. Mas, eita, essas das 5 eu faço também. Isso é muito comum, né, Thaísa? Isso é muito comum fazer. Os alunos realmente odeiam. Ou se não odeiam. Né? Quando começa assim, eu falo pro aluno assim, eu falo, preciso memorizar, né? Aí eles olham assim e falam, não, professor, não. Pois é, já sabe. Pô, não fez em casa, faz agora, né? Bem feito. Então vamos lá. Bom, parte 1 da memorização para ter uma memória segura é analisar e dividir e anotar mesmo a partitura. Minha partitura é toda anotadinha, né? Assim, algumas, né? As que eu mais preciso. Então, assim, dividir a peça, ok? Em grandes partes, em pequenas partes, pequenos períodos musicais ou frases musicais. Então, depois disso, o que eu faço? A técnica mesmo que eu uso é assim, uma técnica assim, que eu gosto de chamar ABCBA. ABCBA. Então você vai e você volta, né? 1, 2, 3, 2, 1. ABCBA. Então o que eu faço? Eu divido, por exemplo, sei lá, eu pego uma página, eu tenho que memorizar uma página hoje, né? Então você vai pegar uma página, você vai dividir, você vai pegar 3 partes dessa página, né? 3 trechinhos que você subdividiu ali, diferentes. O B, que é o central, eu vou pegar ali, eu vou escolher o trecho mais difícil de memorizar. Geralmente, assim, as primeiras notas são fáceis. No final da página, sei lá, tem uma coisa um pouco mais simples. Eu vou pegar ali um trecho que tenha mais nota ou que seja um pouco mais complicado. A, B, C, B, A. Então, o que eu vou fazer? Você coloca o timer. É uma técnica assim. Por que isso aqui vai funcionar? Por quê? Porque você só tem 5 minutos em cada parte. 5 minutos passa muito rápido. Então, você precisa ter um resultado de memória em 5 minutos. Ou seja, você tem que estar muito concentrado. Então já começa aí o que o Herman fala, né? Atenção. Então você tem que estar atento, tá? Então, você põe o timer ali para tocar a cada 5 minutos. Então, 5 minutos na parte A, 5 minutos na parte B, 5 minutos na parte C, 5 minutos na parte B, A, B, C, B, A, B, C. E você vai assim. Tem uma hora que você cansa. Aí você tem que fazer uma pausa, né? Só que daí, justamente, como você está fazendo o A aqui, no começo da música, o B central, então o B vai se expandindo, né? E o C no final daquela página, por exemplo, tem que adaptar isso, né, a cada um, mas o B no final da página você vai vindo ao contrário, então você memoriza, por exemplo, o último compasso daquela página, por exemplo, daquele trecho que você escolheu, o último compasso, aí depois você faz com um compasso logo antes. Depois você faz com um compasso logo antes e vai
tocando, vai memorizando desse jeito. Na parte A, você começa, por exemplo, com o primeiro compasso, depois você memoriza o compasso 2, depois você memoriza o compasso 3 e a parte central, ela vai se expandindo também. Então, quando você menos espera fazendo isso, você junta tudo e você memoriza a página inteira. Né? Fazendo sempre A, B, C, B, A. Sempre assim, você tem 5 minutos em cada trecho. Se não estiver dando para entender, eu peço para falar, tá? Mas, enfim, esse é o exercício que é como eu memorizo, como eu passo para os meus alunos, que memorizam geralmente peças super rápido, ok? Então, fazendo isso, você vai justamente memorizar aquilo dali muito rápido e você tá assim, com a página inteira. É uma delícia quando você junta os trechos, é uma delícia, porque de repente você vai lá, você junta o A com o B, aí você junta com o C e você já sabe a página inteira. Você olha, uau, né? Caramba, eu nem percebi que estava andando tão rápido assim, né? Então, beleza. Fazendo isso daqui, né? Beleza, você fez isso. Uma outra coisinha que é importante também. Quando você, por exemplo, você fez lá, né? O trechinho A, aquele pequeno trechinho A, né? O primeiro trechinho. Você memoriza o compasso 1, aí beleza. Aí você faz A, né? O compasso 1, aí B, C, B, A. Você reforça o compasso 1. Quando o compasso 1, se você sempre voltar para o A, quando o compasso 1 já estiver sólido, quando voltar para o A novamente, você pode começar a memorizar o compasso 2. Mas você sempre relembra o compasso 1. Você passa o compasso 1 e memoriza o segundo compasso. Aí B, C, B, A. Compasso 1 e 2. B, C, B, A. Quando estiver seguro, você começa o 3. Enquanto aqui embaixo também vai alimentando aos pouquinhos, né? E aqui no meio também vai crescendo cada vez mais rápido, né? Então, você vai sempre, a cada 5 minutos, você está reforçando aquilo. A cada 5 minutos, você está reforçando aquilo, e reforçando, tá? Ou seja, fazendo aquela revisão que o Ehrman fala, né? Que ele fala que 20 minutos depois que você memorizou alguma coisa, você já esquece 42%. E você precisa revisar imediatamente para não esquecer, né? Que ele fala isso. Então, assim, você está revisando e revisando e revisando. No final, assim, quando você terminar de trabalhar a página desse jeito, meu Deus, quantas e quantas vezes você não tocou aqueles mesmos compassos, né? Por isso que é tão importante uma coisa que não é um detalhe, muito pelo contrário, é de extrema importância. Você tem que tocar sempre a nota certa. Nunca tocar a nota errada, né? Desde a primeira memorização, né? Desde a primeira partezinha, sempre a nota certa. Por que isso aí? Primeiro, memória muscular, né? E segundo, que você vai reforçando a nota certa na tua cabeça. Não aceita tocar nota errada. Nunca, tá? Assim, esbarrão pode acontecer, mas por isso que é importante também aquele exercício que o Wesley falou, né? Que eu uso também bastante. Você vai fazer 5 vezes, né? Se você errar uma nota na 4ª vez, na 3ª vez, na 5ª vez, você volta para a primeira. Tem que ser 5 vezes correto. Isso é outra técnica, mas aqui funciona também porque justamente a pessoa tem que estar super concentrada, né? Sobretudo, imagina, você toca 1, 2, 3, 4, aí você tá lá na 5ª vez e por uma falta de concentração você errou e tem que voltar lá da primeira. Né? Então, assim, isso força a tua atenção. É uma forma da gente conseguir manter assim o foco, a concentração, tá? Porque é isso que vai fazer a gente memorizar rápido uma peça, ok? Beleza. Bom, dito isto, depois que você memoriza isso, você lembra que o psicólogo fala, né? O psicólogo alemão fala, depois de 24 horas, a gente precisa revisar. Então, no dia seguinte, quando você for trabalhar uma outra página, memorizar uma outra página, por exemplo, é extremamente importante você começar o dia, você já sabe, já revisou aquilo, já trabalhou aquilo. Então, você senta, pode botar a partitura e toca lentamente o trecho que você trabalhou no dia anterior, para reforçar. Porque senão, se você não faz isso, você esquece depois, não adianta nada do trabalho, né, feito no dia anterior, tá bom? Então, assim, lembra, no dia você trabalha dessa forma, no dia seguinte você começa o trabalho lembrando o que você fez no dia anterior e você finaliza o trabalho ou no meio do dia você vai dando pequenos reforços. Você trabalha novamente aquele trecho que você fez antes, que você fez no dia anterior, para ir justamente alimentando aquela memória, tá?
Deixa eu só ver aqui o que o Wesley escreveu. Olha só, o Wesley é um excelente professor de piano, tá? Então acho que vale a pena ouvir aqui com carinho que ele tem, o que ele fala também. Vamos lá, ó. Lembrando o que ele falou, né? Tentar não repetir os erros. Falei isso, né, Wesley? Errar o menos possível ou quase nunca. Eu diria nunca, né? De preferência. Pois a mente correlaciona o que é importante pela quantidade de vezes que se repete. Então acerte mais e erre menos. Acerte sempre, na verdade, né? Porque assim, quando a gente começa a errar, é sinal que a gente não está concentrado mais. A gente está deixando os dedos tocarem sozinhos. A cabeça já desligou daquele lugar, né? Então, assim, o ideal mesmo... É claro, a gente sempre erra, na verdade, um pouquinho, né? Mas o ideal é, assim, a gente ter em mente, assim, o propósito de não errar. Desde a primeira nota que você toca, né? Uma decisão, uma decisão. Eu decido não errar. Mesmo que seja um compasso, né? Tocar lento, um compasso, sem a nota errada, né? Então, e no dia seguinte a mesma coisa, lembrar de repetir 24 horas depois. E depois, é claro, ao longo da semana você pode ir sempre relembrando, mas, bom, depois de 24 horas você pode repegar aquilo uma semana depois, enquanto você vai trabalhando outras partes do recital, por exemplo, ok? Então, assim, é lembrar desse conceito, sempre repetir. Mas, tá, tudo bem. Mas deixa eu ver aqui. Assim, mais duas coisinhas, dois conceitos aqui para essa memória mental, né? Depois eu vou falar da memória muscular, mas duas pequenas coisinhas para a gente conseguir subir no palco e não ter medo de tocar, não ter medo do branco. Primeira coisa, que o Wesley inclusive falou mais ao alto, né? É saber a harmonia da peça, né? Tocar, entender assim, saber tocar apenas o caminho harmônico da peça, a melodia harmônica daquela peça, tá? Lembrar assim que a harmonia daquela peça também tem uma linha, também tem uma melodia harmônica, ok? Saber aquilo lá, ok? Então, isso aí também é outro tipo de reforço de memória, né? Que vai em paralelo àquilo que eu falei mais acima, né? Entender justamente as tensões harmônicas, enfim, saber tocar a harmonia da peça, ok? E, ok, lembra que eu falei para subdividir a peça? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é importantíssimo quando a gente estiver em palco, né, em público, enfim, quando a gente subir num palco, é importantíssimo a gente ter pontos de apoio. Então você pode escolher pontos ali, você subdividiu a peça inteira, né? Você dividiu a peça e você subdividiu aqueles trechos. É importantíssimo você selecionar alguns pontos para você saber pegar, começar a tocar a partir de tal ponto específico que você escolher. Então, você escolhe um ponto que vai ser um ponto de apoio, um ponto de referência, e você consegue tocar a música daquele ponto e continuar depois. Isso aí é a saída de segurança, né? Quando a gente está em palco, às vezes acontece uma coisinha e você tem aquele estalo, não, eu tenho aquela referência. Isso te dá uma segurança imensa quando você vai tocar em público, ok? Você saber que você tem pontos de referência ali no meio da peça, que você, se falhar, se entrou em pânico, você consegue pegar dali e continuar depois, ok? Então, assim, isso não é uma coisa que se faz de forma intuitiva, alguma coisa assim. Isso aí é consciente. Você tem que escolher pontos estratégicos para conseguir assim, conseguir avançar na peça a partir daqueles pontos, tá? Então, beleza, essa é a parte da memória mental, né? Ok, mas tocar piano também exige memória muscular, né? E isso aqui é muito simples, na verdade, de trabalhar. Muito, muito simples, na verdade. Então, o que você vai fazer? Enquanto você está memorizando e tocando a peça ali, memorizando, ao invés de já começar assim com a dinâmica e com um toque ligeiro, alguma coisa assim, você vai assim relaxar completamente os ombros, o braço, tudo, a mão, e você vai fazer um toque pegado, extremamente pegado, pesante, né? Toque pesante e pegado mesmo no piano, ok? Cada nota você vai puxar e pegar aquilo ali. Que dali, aos poucos, vai reforçando, né, na tua memória muscular mesmo, na tua mão, nos teus músculos ali, nos teus ossos, na tua carne, vai reforçando aquela música, tá? Deixa eu ver, isso é o ponto mais seguro, sim.
Deixa eu ver aqui o que o Wesley... Bom, esse foi a Ana que falou. O Wesley escreveu ainda. E para isso devemos abusar das gravações. Eu vou falar sobre a gravação agora mesmo, Wesley. Hoje temos a possibilidade de escutar várias gravações. Quanto mais você escuta, mais você registra o som. E esse registro te auxilia na memorização. Sim, sim, sim. Toque sostenuto, fundo de tecla, exato, exatamente. É esse toque pegado, sabe? Pegado. Quanto mais pegado, não é forçando, é com peso. Peso mesmo, pesante. Isso aí vai gravando nas tuas mãos a memória daquela peça, ok? Enquanto você está trabalhando aqui, automaticamente você já está trabalhando aqui também. Por isso que é tão importante não errar nota, porque, primeiro, para você não aprender nota errada, não aprender aqui também, né, as notas erradas, como as som errado, para você treinar a tua concentração e para você treinar a tua memória muscular. Então, sempre com nota certa, né? Então, beleza. Então, memória muscular é esse toque legato pesante e a antecipação mental. Então, assim, por exemplo, você vai, sei lá, vai tocar dó, sol, né? Sol, dó, né? Por exemplo, você vai fazer sol, dó. Então, você toca o sol e você antecipa. Você sabe que você vai pro dó. Então, a mão, ela vai pro dó, ok? Tá aqui, a mão, ela vai. Você puxa, assim, você antecipa, você sabe onde que você vai, a cabeça já tá lá presente e a mão ela vai depois, saca? Tipo, tudo. Então você tá aqui tocando, por exemplo, você vai fazer dó, uma oitava, uma melodia, você faz isso e você vai com a mão, tá? Antecipa e vai, ok? Isso tudo a gente tá trabalhando a memória muscular, ok? E você lembra que o Ebbinghaus, enfim, eu nem sei falar o nome dele, Ebbinghaus, ele fala para dar diferentes estímulos, né? Justamente, não adianta assim muita coisa você querer memorizar de forma segura e só fazer sempre a mesma coisa. É necessário, adianta, mas assim, para estar com uma memória realmente segura daquela peça, é necessário que você faça, que você dê diferentes estímulos para tua cabeça, né? Então assim, pequenos estímulos que você pode dar. Primeiro, gravação. Você se gravar tocando é uma outra experiência, então você memoriza tudo, beleza? Aí agora você vai gravar aquilo dali para você mesmo. Pega um gravador, um vídeo e grava você tocando. E se propõe tocar de fato um trecho do começo ao fim. Aqui dali vai dar outros estímulos para tua cabeça. Tocar para amigos. Isso aí também é extremamente importante. Já é outro tipo de estímulo. Você vai testar a tua memória de outra maneira fazendo isso. Então, assim, tocar para amigos e, claro, porque, né, enfim, é claro, tocar em público, né? Apresentar de fato aquela peça, né? Apresentar, se você vai sentar, mesmo que seja assim, um público, mesmo que seja família, eu não sei, mas assim, não apenas sentar e tocar assim para um amigo que está ali ou para a família que está ali, não. Assim, vou tocar tal peça, vocês vão aplaudir no final, tem data marcada, marcar um dia para tocar, para chamar a família que seja, ou um público mesmo, se já estiver nesse nível, onde as pessoas vão sentar, vão ali para este evento, é outro tipo de preparação que você vai ter que ter, é outro tipo de estresse, de estresse anterior à performance. Então isso tudo aí é muito comum, por exemplo, quando a gente vai tocar em público, mesmo já tendo feito esse trabalho todo, tocando para amigo, tudo, você chega para tocar e você começa a dar branco. E assim, é justamente no momento da performance, é um momento de estudo também. Aquilo ali, você ainda está estudando, né? Então assim, sentou, tocou, falhou uma coisa ou outra, sai do concerto, pega a partitura que está ali no camarim e já anota. Falei aqui, 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 aqui. Anota tudo. No dia seguinte, vai lá, trabalha aqueles trechos, toca de novo em público, marca um outro recital, não sei, marca uma outra presença de amigo, vai falhar outras coisas e você vai corrigindo desse jeito. Vai chegar um momento, isso aí, por exemplo, se você tem um recital importante daqui a 4 meses, o ideal é começar a tocar até em pequenos recitais, pequenos sarais, tipo 2 meses antes. No máximo 1 mês antes, né? Ou no mínimo 1 mês antes, ok? Tipo, para você poder justamente ter essas pequenas experiências diferentes de memorização, ok? Então, eu garanto para vocês que fazendo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu falei aqui, vocês vão ter bastante ferramenta, ok, para chegar em palco
e assim, ter uma experiência de fato deliciosa quando vocês tocam em público, ok? O estresse, a ansiedade que vocês vão ter assim na performance vão ser mínimas, assim, até imperceptíveis ou até zero, porque vocês de fato conhecem aquela música, ok? E aí sim vocês vão poder subir em palco e se preocupar com o que é verdadeiramente importante, que é a arte, né? Que é aquela comunicação de fato do que a música quer passar, ok? Então, é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar aqui sobre memória. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil aqui, eu espero que eu tenha sido claro na hora de passar o conhecimento, porque útil tenho certeza disso. Então, assim, eu espero que tenha sido claro na hora de passar o conhecimento. Então, é isso aí. Eu peço a gentileza, assim, para quem estiver vendo isso aqui na gravação, de botar aqui um joinha, não é joinha, aqui no Instagram é coração, né? Aqueles coraçõezinhos lá, enfim, isso ajuda bastante o vídeo e o meu trabalho aqui a ganhar mais relevância, ok? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar. Fechou? Wesley, obrigado aí pela participação. Ana, um beijo pra todo mundo aí. Eu não sei quem tá por aí. Então é isso aí, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus e até... Que dia é hoje, hein? Até sexta-feira. Até sexta-feira. A gente tá de volta aqui. Toda segunda e sexta com temas interessantes e relevantes aqui para o desenvolvimento de um pianista, artista. Fechou? Sara, obrigado. Gostei bastante. Vou utilizar com meus alunos nos recitais e concursos. Brava. Isso aí. Excelente, 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 excelente. Beijo, pessoal. Vou dar aula. Fui.